Hoje celebramos a memória de Santa Clara de Assis. Ela nasceu em 1193 e a sua mãe, enquanto estava grávida, rezando diante de um crucifixo, ouviu uma voz que lhe dizia que aquela criança seria uma luz que iluminaria o mundo inteiro. Por isso escolheu para ela o nome Clara. E Santa Clara, desde pequena, embora seus pais fossem ricos, embora fossem da nobreza, era uma criança diferente, que gostava de passar bastante tempo em oração, de praticar penitência e de fazer caridade. E naquela cidade de Assis, onde ela cresceu, conheceu Francisco, que, como nós sabemos, depois de um encontro com o amor de Cristo, especialmente com o Cristo pobre, deixou a casa de seus pais para viver uma vida dedicada à oração, à penitência, à caridade. E Clara, então, decide seguir o exemplo de São Francisco. Nós sabemos que São Francisco nunca teve a intenção de fundar uma ordem, mas o seu exemplo começou a contagiar os jovens de Assis e das redondezas que queriam imitar o exemplo dele. E assim foi surgindo a ordem franciscana e depois também a ordem das Clarissas. São Francisco seguia Cristo pobre. Sendo rico, se fez pobre para nos enriquecer com a sua pobreza. Bem-aventurados os pobres, porque deles é o reino dos céus. São Francisco contemplava a pobreza de Deus no presépio que foi montado pela primeira vez por ele, Deus pobre na manjedoura em Belém, a pobreza de Deus no Calvário, na cruz, nu, dando a vida para nos salvar, e a pobreza de Deus na Santíssima Eucaristia, fazendo-se pão para nos alimentar. Então, essa espiritualidade anima Santa Clara, aos 18 anos de idade, a deixar tudo para seguir Jesus, a deixar tudo para ser sua esposa. Então, ela vai a São Francisco, que na igreja da Porciúncula lhe corta os cabelos, e ela, naquele primeiro momento, se junta às beneditinas de Assis, não sem despertar a fúria da sua família, que tenta dissuadi-la, que tenta levá-la à força. Ela se agarra ao altar e não aceita voltar para casa. Pouco tempo depois, convence a sua irmã mais nova, Inês, que tinha 14 anos, 4 anos mais nova do que ela, a fazer o mesmo. Também haverá resistência da família, mas Inês se junta a ela e depois outras moças. E São Francisco adquire a igreja de São Damião, onde as primeiras Clarissas vão se reunir para fundarem aquela nova ordem, na clausura, dedicando a sua vida à oração, à penitência. E posteriormente também a mãe de Santa Clara se unirá a elas, e outras tantas mulheres, mulheres da nobreza, mulheres ricas de Assis e de outros lugares que virão
se unir a Clara naquela nova ordem. Assim como São Francisco, Clara tinha uma grande devoção ao Santíssimo Sacramento, passava horas do dia e da noite nos degraus do altar em adoração. É conhecida a história de que houve uma invasão dos muçulmanos a Assis e ela então toma a custódia, o ostensório na mão e vai até a janela do convento e os invasores são tomados de grande pânico, de grande terror e saem fugindo. Santa Clara passou durante 42 anos como superiora daquela congregação, muito austera para consigo e bastante indulgente para com as suas irmãs. 28 anos de uma grande doença que mantinha ela praticamente na cama. Ela morre aos 60 anos de idade, lá em 1253, tendo recebido os últimos sacramentos, uma visita do Papa Inocêncio IV. Então, Santa Clara, que nós celebramos hoje, nos lembra da pobreza de Cristo e de como nós devemos segui-lo, amando de volta aquele que nos amou primeiro. Como nós ouvimos no Evangelho, aquele que nos perdoou, aquele que nos amou embora nós não merecêssemos, e nos pede que nós amemos também, que nós não coloquemos limites ao amor, que nós não coloquemos limites ao perdão, porque é assim que Ele nos ama, é assim que Ele nos perdoa. Se aquela pergunta de Pedro, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Imagine se Jesus tivesse dito sim, 7 vezes. Imagine se nós, durante a nossa vida, pudéssemos nos confessar até 7 vezes apenas. Se nós procurássemos o sacerdote, ele nos dissesse, olha, você já veio aqui confessar esse pecado 7 vezes. Agora não tem mais perdão para você. Então, assim como Deus não põe limites ao seu amor, também Ele nos manda que nós amemos sem medidas, sem limites. Foi o que fizeram Clara e Francisco, é o que nós também devemos fazer, e o Senhor nos dá a sua graça para que nós sejamos capazes de amar assim. Amém.